Seguindo, a gente vai entrar num assunto agora que infelizmente deixou todo mundo chocado, todo mundo de Londrina, cidades da região, virou assunto até em rede nacional, não é? Foram sepultadas hoje de manhã aqui em Londrina as duas mulheres que foram brutalmente assassinadas em uma casa em Ibiporã durante a madrugada de ontem. De um lado, põe as fotos delas para mim aqui, fazendo um favor. De um lado, a Rebeca Capusta, essa aqui, 24 anos. Essa, Andréa Sabino, 49 anos, que seria a sogra da Rebeca. As duas estão dentro de casa. Um criminoso armado invade essa casa, atira contra as duas, tira a vida das duas. Nós acompanhamos os velórios dessas vítimas que hoje aconteceu aqui em Londrina. E atenção, porque tem mais novidades com relação à investigação, hein? Tem mais novidades. O ex-companheiro de Rebeca, apontado como principal suspeito do duplo feminicídio, foi ouvido pela polícia. Nós temos mais informações sobre o que aconteceu e como está sendo tratada essa investigação por parte do delegado de homicídios, delegado de Ibiporã, aliás, Dr. Vitor Dutra, que está acompanhando esse caso. Quer ver só a reportagem? O velório de Rebeca Capusta e da sogra dela, Andréa Sabino, contou com a presença de vários amigos e familiares, todos com a mesma pergunta: por que as duas foram assassinadas? Abalados, os parentes não quiseram gravar entrevista. O crime aconteceu durante a madrugada. De acordo com a polícia, o atirador chegou de moto, arrombou a porta e foi direto para o quarto, onde disparou contra Andréa, que estava dormindo com o neto, um bebê de 3 meses. Em seguida, ele atirou contra Rebeca, que seria o alvo principal. O criminoso fugiu sem deixar muitas pistas. A polícia já começou a ouvir pessoas próximas das duas para entender a motivação dos assassinatos. A Polícia Civil já ouviu um homem suspeito do crime. Ele seria ex-namorado de Rebeca. Durante o depoimento, disse que é inocente, se defendeu das acusações e afirmou que estava com outra mulher no horário em que as vítimas foram mortas. Sem provas, ele acabou sendo liberado, mas os investigadores aqui de Ibiporã estão atrás de imagens de câmeras de segurança que vão confirmar se a versão dele é verdadeira ou não. No dia de ontem nós conseguimos localizar um dos suspeitos, né, pelo crime. Na verdade, uma das pessoas que foram citadas ali inicialmente como um dos suspeitos, ele prestou depoimento ali na unidade policial, né. Também foi ouvido uma outra pessoa que confirma que ele estava na sua residência na hora, no dia do crime, né. Imagens de segurança estão sendo localizadas e essas câmeras podem confirmar se ele estava dentro da sua residência ou não, o que gerou um forte indício de que ele não teria sido ele o executor do crime, né? A gente aguarda ainda a análise dessas câmeras de segurança. O único sobrevivente, o bebê foi levado para o hospital, mas passa bem. Ele deve receber alta ainda hoje e está tendo o caso acompanhado pelo Conselho Tutelar. A criança será encaminhada para a casa de um tio paterno. A polícia espera o laudo médico para saber se o bebê foi baleado na mão. A gente não tem um laudo médico ainda, né? Aguardo uma confirmação médica, já oficiamos ao hospital, né, que fez esse primeiro atendimento, para que a gente possa ter exata dimensão dessa lesão que ocorreu à criança. Pelo que da dinâmica do crime ali, ele estaria dormindo na cama ali junto a André, né, quando teria ocorrido essa primeira execução, e a gente não sabe exatamente que tipo de lesão ocorreu a ele. Apesar da investigação em andamento, a principal linha da polícia é o feminicídio. Na casa onde Andréa e Rebeca foram mortas, funcionava um terreiro de umbanda. Havia suspeita que elas teriam sido assassinadas por intolerância religiosa, mas os policiais logo afastaram essa possibilidade. Outras linhas de investigações também estão sendo desenvolvidas, né? Que eu prefiro ainda não adiantar para não atrapalhar as investigações. E nosso primeiro momento aí da investigação é de tentar salvaguardar essas provas que não têm capacidade de ser repetidas, ou seja, câmera de segurança e outras provas ali que possam ajudar a polícia a desvendar o caso. Então, nossa equipe está empenhada nesse momento para tentar localizar essas câmeras de segurança, tanto da entrada da cidade, quanto também ali da proximidade da localidade, da proximidade da casa do suspeito também, desse suspeito inicial. E a gente aguarda a análise dessa documentação para que a gente possa também realizar durante a semana os depoimentos e juntar
com essas provas para poder trazer mais novos elementos ali sobre a autoria do crime. E a gente vai seguir acompanhando. A qualquer momento a gente pode voltar com novidades. Parabéns ao Dr. Vitor Dutra, delegado de Ibiporã, que a todo momento, desde o início do que aconteceu, está investigando o caso, está tentando ouvir pessoas. Ontem já tinha ouvido, hoje novamente já ouviu outras pessoas e também dando entrevista, também falando sobre o caso, que é muito importante porque a comunidade quer saber o que aconteceu, a família quer saber o que aconteceu. E o doutor sempre solícito, né? Sempre atendendo a imprensa e sempre, é claro, fazendo esse trabalho de investigação ali na cidade de Ibiporã. Não dá para cravar ainda, mas a principal suspeita é de feminicídio. E a gente tem um caso tão brutal como esse, na semana onde a gente encerra nessa sexta-feira com o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Nós, infelizmente, temos dados alarmantes. Nós temos, durante a pandemia, um crescimento de 3 vezes mais no número de casos de violência contra a mulher. Nós temos estados no nosso país em que o número de feminicídios já subiu até 75% durante esse período de pandemia. No nosso estado não é diferente, por isso que hoje a Secretaria da Mulher e o Observatório NEAS realizaram um ato público no Calçadão para alertar as mulheres sobre a importância de denunciarem os casos de violência. Somente no primeiro semestre desse ano, 92 mulheres foram vítimas de feminicídio no Paraná. Reportagem. Aos 18 anos, a Vitória já leva na memória as marcas da violência. Eu estava estudando num colégio no período da noite por conta de um trabalho que eu estava. Aconteceu então que um rapaz, ele foi me procurar na sala de aula, até então que se dizia meu amigo. Então eu sempre fui muito assim carinhosa com todos os meus amigos, sempre fui de fazer bastante amizade. E aconteceu então que a gente foi para conversar e ele tentou me agarrar. Eu saí na hora, eu já levantei na hora e acabou deixando um chupão aqui assim em mim, foi uma coisa bem feia. Um mês depois, mais ou menos, eu saí do colégio, não quero mais voltar para lá, porque até eu acho que ainda ele está estudando lá. E ela sabe que não é a única a passar por esse tipo de trauma. A mãe de uma amiga minha, ela apanhava bastante em casa. E a minha amiga, ela não tinha coragem de denunciar, porque então o padrasto ameaçava bastante ela, ameaçava a mãe dela. Então assim, ele chegava e falava, se você contar, eu mato você e sua mãe. Os casos de violência contra a mulher aumentaram muito durante a pandemia. No Brasil, 8 mulheres são agredidas por minuto. E quase um quarto de todas as mulheres do país dizem já ter sido vítimas de algum tipo de agressão ou violência. A última consequência desses ataques é o feminicídio. No Paraná, 92 mulheres foram assassinadas no primeiro semestre de 2022. Em Bandeirantes, o homem deu uma facada no pescoço na mulher, na presença dos filhos, e alegou que foi por ciúmes. Em Açaí, um homem matou a esposa a tiros na frente da menina de 9 anos e se suicidou na frente da menina. Como ficam essas crianças? Em Toledo, o marido, por não aceitar o término do relacionamento, matou a mulher, os 3 filhinhos, a mãe, o irmão. Olha, as tragédias no seio da família, porque isso envolve a mãe, o pai, os irmãos, é um sofrimento muito grande. E essa notícia triste que ontem em Ibiporã, mais 2 mulheres foram assassinadas e a suspeita que também se trata de um crime de feminicídio. Então essa é a nossa luta. Para combater essa violência e conscientizar as vítimas, 22 de julho foi instituído o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, que a advogada Tatiana Spitzner foi morta em Guarapuava. O marido dela foi condenado pelo crime. Infelizmente, muitos agressores se valem do medo da vítima e ficam no anonimato. O objetivo deste ato no Calçadão de Londrina é mostrar às mulheres que elas têm uma ampla rede de apoio. A sociedade tem que se envolver para que as mulheres deixem de sofrer qualquer tipo de violência e sejam mortas, inclusive, pelo fato simplesmente delas serem mulheres ou não aceitar mais um relacionamento que já é abusivo, agressivo, violento. O NEAS também participa do ato. As integrantes do coletivo trouxeram santinhos com foto de mulheres assassinadas para distribuir à população. É importante a gente falar em estatística, é importante a gente lembrar que esses crimes, os dados aumentam a cada ano, mas é importante a gente dar nome também. A partir do momento que ele tem um rosto,
a reação social é outra, né? E a gente busca por meio disso uma sensibilização e, como consequência, uma conscientização para o nosso objetivo final, que é acabar com esse crime hediondo contra as mulheres, né?